Existe um animal chamado vespa do mar, que é um crustáceo parasita de peixes. E ele tem uma maneira de atuar muito interessante que eu gostaria de dividir com você. Ele entra pelas brânquias do peixe e acaba ocupando o espaço da língua, primeiramente se alimentando do sangue dessa língua, até que essa língua atrofie e a partir daí esse animal ocupa o lugar da língua e vai ficar por ali. Por quê? Porque tudo que o peixe comer, uma parte desse alimento acaba sobrando para ele. É o primeiro caso da biologia em que um parasita substitui um órgão de um hospedeiro. Tanto a pulga do mar quanto um peixe, eles são seres vivos. Mas afinal, para a biologia, o que é um ser vivo? O que faz uma bactéria e um ser humano serem considerados seres vivos? Quais são essas características primordiais que fazem com que você entre na categoria de ser vivo? Eu sou o professor Paulo Juvelu. Bem-vindo, bem-vinda ao Biologia Total. Uma das minhas comidas prediletas é pão com bife. O pão tem como sua composição principal carboidrato. Já o bifão, coxão duro de 10ª categoria, ele foi frito num óleo. Óleo é lipídio, é gordura. E o bife é proteína pura. Carboidratos e lipídios são compostos por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Já as proteínas são compostas por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Isso quer dizer que esses compostos estão presentes em todos os seres vivos. Todo ser vivo tem lipídio, todo ser vivo tem carboidrato, todo ser vivo tem proteína. Isso significa, traduzindo em miúdos, que todo ser vivo do planeta Terra, não sei os ETs, mas no planeta Terra, são compostos por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. O famoso chon. Chon, 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 chon. Importante salientar que matéria não viva como rochas tem como composição principal silício, alumínio e oxigênio. Muito diferente dos seres vivos que são compostos pelo chon. Há 3,8 bilhões de anos atrás, a long time ago, surgiram as células do nosso planeta, que nada mais são do que estruturas delimitadas por membranas, com uma alta capacidade de formar e transformar energia e também uma alta capacidade de replicação. Todo ser vivo nesse planeta é formado por células. Se você for um ser vivo formado por uma única célula, como é o caso das bactérias, como é o caso dos protozoários, você é classificado como um indivíduo unicelular. Uma coisa muito bacana que aconteceu foi que há 1 bilhão de anos atrás, os indivíduos unicelulares adquiriram umas características muito interessantes. Primeiramente, eles começaram a formar esporos. E qual é a importância de formar esporos? Esporos são células latentes que são mais protegidas contra as mudanças ambientais. Isso propicia a uma célula um maior tempo para sofrer mutações, para evoluir, para adquirir novas características. Além disso, esses seres unicelulares começaram a se juntar, começaram a ficar lado a lado. E daí para começar a dividir funções do tipo, ei Jack, você vai fazer a excreção. John, você será responsável pela nutrição. Georgia, você será responsável pela respiração. A partir daí foi um passo para a formação dos indivíduos que têm várias células, que nós classificamos como seres multicelulares. Nós somos um exemplo disso. Essas células se juntaram e começaram a formar tecidos. Esses tecidos começaram a se organizar e aí nós temos o surgimento dos órgãos, a união desses órgãos, surgimento dos sistemas e a união de vários sistemas, a formação de organismos altamente complexos, como um golfinho, como um elefante ou até mesmo como um camelo. Outra característica presente em todos os seres vivos é a nutrição, claro. Se o ser vivo tem a capacidade de produzir o próprio alimento, nós classificamos ele na biologia como um indivíduo autótrofo, como é o caso das plantas. Agora, se o indivíduo não tem capacidade de produzir o próprio alimento, e não é óbvio fazer miojo, né, produzir o próprio alimento, se ele tem que comer para conseguir energia, nós classificamos esses indivíduos como seres
heterótrofos, que é o nosso caso. Esses alimentos, depois de ingeridos, eles vão passar por transformações químicas. O conjunto de reações químicas que ocorrem em qualquer ser vivo, nós chamamos de metabolismo. Todo ser vivo tem metabolismo. Muitas vezes essas reações químicas, elas são aceleradas por moléculas que nós chamamos de catalisadores, como é o caso, por exemplo, das enzimas, que são proteínas que aceleram a velocidade dessas reações químicas. Reações químicas que formam algo, que formam, por exemplo, matéria, nós chamamos de anabolismo. Quando você tem reações químicas de destruição, nós chamamos de catabolismo. Nós temos aí, por exemplo, os anabolizantes. Tem lá o Zé Bombado na praia, correntor de malaco, tatuagem de dragão, quebrando o coco com um soco. Esse cara tomou anabolizante. O que o anabolizante faz? Ele acelera reações químicas de construção de massa muscular. Anabolismo. Uma das reações químicas mais importantes para o planeta Terra é a fotossíntese. A fotossíntese é um conjunto de reações químicas que consomem energia. Dentro do metabolismo, reações químicas que consomem energia, nós chamamos de reações endergônicas. Endo na biologia significa dentro, então vem para dentro energia, são reações endergônicas. O surgimento da fotossíntese no nosso planeta possibilitou aos seres vivos evoluírem, principalmente possibilitou o surgimento dos organismos multicelulares, já que com a fotossíntese passou a ter mais oxigênio na nossa atmosfera. E o oxigênio possibilita que as células possam produzir muito mais energia, possam produzir muito mais ATP. E claro que para eu formar um indivíduo multicelular, eu preciso de muita energia. Daí a importância da fotossíntese. Outra importância da fotossíntese foi que a liberação de oxigênio possibilitou a formação de um escudo na atmosfera da Terra chamado camada de ozônio, que protege os seres vivos contra a entrada dos raios ultravioletas do Sol. Isso possibilitou aos seres vivos conquistarem o ambiente terrestre, saírem da proteção dos mares para desbravar como guerreiros o ambiente terrestre. Essa abundância de oxigênio possibilitou aos seres vivos fazerem reações químicas para a produção de mais ATP. Quando eu tenho reações químicas que produzem energia, que liberam energia, eu chamo essas reações de reações exergônicas. Reações simplesmente que liberam energia, como é o caso da respiração celular. Mas você é CDF, você quer curso concorrido. Quer algo a mais sobre metabolismo? Vou falar. Todo ser vivo, quando está em repouso, precisa de uma quantidade mínima de energia para continuar as suas funções vitais. Esse metabolismo que sustenta um ser vivo em repouso, nós chamamos de metabolismo basal. Outra característica presente em todos os seres vivos do nosso planeta é o crescimento. Todo ser vivo cresce. Claro que tem que crescer de maneira estável, de maneira controlada. Porque se um ser vivo começa a crescer descontroladamente, ele pode morrer. Como é o caso do câncer, que nada mais é do que um conjunto de células que começam a crescer descontroladamente. Quando você cresce, você está pronto para when you got a feeling, musiquinha romântica, reprodução, porque todos os seres vivos merecem amar. Agora, quando você se reproduz sem a utilização de gametas, você faz reprodução assexuada. Já quando ocorre a utilização de gametas, nós temos a reprodução sexuada. Todo ser vivo depende da reprodução sexuada, que é a reprodução que permite a troca de material genético, que faz com que novas espécies surjam, que faz com que as espécies evoluam. Mesmo que um ser vivo tenha reprodução assexuada, de vez em quando ele precisa da reprodução sexuada para conseguir a tão sonhada variabilidade genética, que faz com que os seres vivos não sejam idênticos uns aos outros e, com isso, tenham maior chance de sobreviverem às mudanças ambientais. A reprodução
permite que um ser vivo passe o seu material genético para os seus filhos. Uma característica chamada de hereditariedade, também presente em todos os seres vivos. Também não podemos esquecer que esse material genético do ser vivo ele pode sofrer modificações, pode sofrer o que a gente chama de mutações. Essas mutações que ocorrem em todos os seres vivos do nosso planeta, elas podem ser benéficas ou maléficas. Benéficas quando causam modificações que são importantes para a adaptação de uma determinada espécie ao ambiente. Maléficas quando elas eliminam essa espécie por darem certas características que não são bem-vindas. Sempre é importante salientar que em cima das mutações está atuando a seleção natural, que é quem vai agir determinando quais características são importantes para continuar no nosso planeta e quais devem ser eliminadas. Com isso, os seres vivos vão se tornando cada vez mais adaptados ao meio ambiente que estão. E isso nós chamamos de evolução. Todos os seres vivos evoluem. Todos os seres vivos, eles sofrem modificações e se adaptam ao local. Porque se sofrerem modificações e não se adaptarem, morte na certa. Extinção da espécie. Quando você vê um gato deitado na rua, você dá uma bica nele para ver se ele está vivo. Se ele se mexer, é porque ele está vivo. Se ele não se mexer, é porque ele está morto. Isso nós chamamos de excitabilidade. O que é que a gente chama de excitabilidade, Jubilu? Todo ser vivo reage ao ambiente em que ele está. Por exemplo, quando eu ligo uma luz na tua cara, as tuas pupilas elas contraem. Quando você está no escuro, elas dilatam. Essa reação que você tem ao meio ambiente, nós chamamos de excitabilidade. Permita-me apresentar-lhes a Olinda, a minha planta de estimação. A Olinda, por exemplo, é uma planta, óbvio, é um ser vivo, tá? A planta não é objeto, também é vivo. Se você reparar a Olinda, ó, ela tem as folhas todas viradas para o mesmo lado, que é o lado que bate luz. Se eu, por acaso, for sacana e virar o vaso, em poucos dias essas folhas também vão mudar sua posição. Ou seja, a planta está reagindo ao ambiente em que ela está inserida. Ela está tendo excitabilidade. Não podemos esquecer que todo ser vivo, ele busca estabilidade. Ele busca estar bem, ele não pode ter discrepâncias, por exemplo, na sua temperatura. Essa manutenção da estabilidade do ser vivo, nós chamamos de homeostase. Por exemplo, você pode estar agora num calor de 50 graus Celsius ou numa friaca de menos 38 graus Celsius. Isso pode acontecer. Mas a temperatura do seu corpo, ela sempre vai estar na faixa dos 36,8 graus Celsius. Ou seja, essa manutenção da sua temperatura é uma homeostase. É para que o seu organismo possa funcionar corretamente. Jubão, vírus é ser vivo? Não, não é. Ai, mas eu li no meu livro que é. Esse teu livro pertenceu a Pedro Álvares Cabral. Ai, mas uma vez eu vi uma questão no vestibular que considerava vírus ser vivo. Questão de 1968. Meu querido e minha querida, vírus não é ser vivo, justamente porque ele não se encaixa em todas essas características que eu te passei. Ele até tem algumas, mas ele não tem todas. Por isso que para a biologia não existe mais discussão. Aliás, até existe discussão, mas hoje na biologia, vírus não é um ser vivo. Ele tem o potencial para se tornar um ser vivo, mas ele não é. Ai, como assim, Jubão? Como assim potencial? É que nem ovo de galinha. Ovo de galinha é galinha? Não, não é. Mas ele tem o potencial para se transformar em galinha. Sacou a analogia? Bora fazer um exercício para resgatar as informações dessa videoaula Biribicatabamba. Questãozinha da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Sobre as características gerais dos seres vivos, assinale o que for correto. Só o que for correto. 01. Todos os seres vivos respondem a estímulos físicos e químicos do ambiente que vive. Certinho. Excitabilidade, uma característica de todos os seres vivos. 02. Todos os seres vivos têm a capacidade de crescer. Certinho, certinho. Crescimento é outra característica de todos os seres vivos. 04.
Todos os seres vivos podem se reproduzir? Oh, sim! Reprodução é uma característica de todos os seres vivos. Dá um gabarito Joe aqui, 08. Todos os seres vivos são constituídos por uma ou mais células. Isso mesmo! Presença de célula é uma característica de todos os seres vivos. Unicelulares, uma única célula, mais células são os organismos multicelulares. Saideira Joe total, 16. A mutação afeta todos os seres vivos. Mutação, modificação do DNA do material genético afeta todos os seres vivos? Claro que sim. Então 16 também correto. Vamos somar, eu sou ruim de matemática. 16, 20, 28, 30, gabarito 31 dessa questãozinha. Não esqueça então, todo ser vivo é formado por chão. Todo ser vivo tem nutrição, todo ser vivo é formado por células, todo ser vivo tem metabolismo, todo ser vivo cresce, todo ser vivo faz amor, todo ser vivo se reproduz, todo ser vivo sofre mutação, todo ser vivo tem hereditariedade, todo ser vivo evolui, todo ser vivo tem excitabilidade, todo ser vivo busca a manutenção da homeostase. Se você não se encaixa em nenhum desse perfil, você não é um ser vivo. Ei, Laia! Foi um grande prazer tê-lo ou tê-la aqui nessa videoaula. Um grande abraço. Tchau!